O som ecoou como um trovão no salão de conferências da Ferreira e Filhos, a empresa familiar de importação de vinhos que dominava o mercado no Porto. Ricardo Ferreira, o CEO implacável de 45 anos, ergueu a mão e desferiu um tapa violento no rosto de Tiago Mendes, o seu assistente pessoal de 28 anos. O silêncio caiu como uma lâmina sobre os executivos presentes. Tiago cambaleou, o rosto ardendo, os olhos marejados de humilhação e raiva contida. Incompetente. Como ousas apresentar um relatório com erros tão grotescos diante dos investidores, berrou Ricardo, a voz tremendo de fúria. Tiago, com a mão no rosto, endireitou-se devagar. Ele era gay, algo que guardava como um segredo precioso numa empresa conservadora, onde as tradições familiares pesavam mais que o progresso. Há meses que sentia o olhar de Ricardo demorar-se demais nele, um misto de autoridade e algo mais profundo, proibido. Mas naquele momento, perante todos, o tapa não era só castigo, era uma explosão de tensões acumuladas, de desejos reprimidos que Ricardo negava até a si mesmo. Os colegas baixaram os olhos, fingindo não ver o rubor nas faces de ambos. Naquela noite, no apartamento minimalista com vista para o Douro, Tiago embalou uma mala pequena. As lágrimas caíam quentes enquanto recordava o toque ocasional de Ricardo nas reuniões privadas, as palavras duras que escondiam preocupação. Basta, murmurou para si mesmo. Ligou para o irmão mais velho, Miguel, que estava em missão secreta no estrangeiro. Preciso de ti, mano. Aconteceu algo terrível. Miguel, fuzileiro especial das forças portuguesas, um equivalente aos sul-americanos, treinado para operações de elite, respondeu com voz calma, volto já. Aguenta. Ricardo, em sua mansão no Foz do Douro, bebia um Porto Vintage sozinho. O tapa fora impulsivo, nascido do pânico. Tiago era mais que um assistente, era o homem que despertava nele sentimentos que a família tradicional nunca aceitaria. Filho único após a morte precoce do pai, Ricardo herdara a empresa e o peso das expectativas. Casara-se por conveniência, divorciara-se em silêncio, mas nunca admitira a atração por homens. O tapa fora uma tentativa desesperada de afastar Tiago, de negar o que crescia entre eles. No dia seguinte, a notícia do incidente espalhara-se pelos corredores da empresa. Sussurros sobre o assistente gay que provocou o patrão. Tiago apresentou admissão, mas Ricardo recusou-a em privado. Fica. Preciso de ti, disse, a voz rouca, evitando o olhar. Tiago sentiu o coração acelerar, mas a dor no rosto lembrava-lhe a violência. Porquê, Ricardo? Porquê bater-me diante de todos? Ricardo virou-se, os punhos cerrados. Porque não suporto o que sentes por mim. Porque não suporto o que eu sinto. A confissão pairou no ar como uma promessa quebrada. Tiago aproximou-se, tocando-lhe o braço. Então admite. Não me humilhes mais. Mas Ricardo recuou, o medo da exposição maior que o desejo. Naquela semana, a empresa enfrentava uma crise, um fornecedor do Douro Velho ameaçava romper contrato, arriscando milhões. Tiago, apesar de tudo, trabalhou incansavelmente, salvando o negócio com negociações brilhantes. Ricardo observava-o à distância, o remorso crescendo. Miguel chegou a Lisboa de surpresa, desembarcando de um voo militar. Alto, musculado, com cicatrizes discretas de missões em zonas de conflito, ele era o oposto do irmão mais novo, reservado, protetor. Ligou para Tiago, estou no aeroporto. Conta-me tudo. Quando Tiago narrava o tapa, os olhos de Miguel escureciam. Esse Ricardo vai pagar. Tiago suplicou, não, é complicado. Há mais entre nós. A tensão escalava. Ricardo, atormentado, convidava Tiago para um jantar profissional, num restaurante à beira-rio no Porto. Sob a luz das velas, as palavras fluíam. Desculpa o tapa. Foi o medo. Tiago, coração acelerado, confessava o amor que nutria há anos. Ricardo, pela primeira vez, segurava-lhe a mão. Eu também. Mas a família, a empresa. Um beijo quase acontecia, mas Ricardo recuava novamente, deixando Tiago devastado. Enquanto isso, Miguel investigava Ricardo em segredo. Descobria que o CEO tinha um passado de repressão, influenciado por um pai homofóbico que dirigira a empresa com mão de ferro. Miguel, ele próprio bissexual mas discreto devido à carreira militar, sentia uma raiva protetora.
decidia confrontar Ricardo anonimamente. O primeiro grande conflito surgia numa reunião familiar. A mãe de Ricardo, viúva conservadora, questionava a proximidade com o assistente. Esse rapaz é diferente. Cuidado, filho. Ricardo defendia Tiago, mas o pânico crescia. Numa noite chuvosa, Tiago e Ricardo cediam à paixão num quarto de hotel em Lisboa, durante uma viagem de negócios. Abraços intensos, confissões sussurradas, um momento de pura conexão emocional, sem barreiras. Mas a manhã trazia realidade. Um paparazzo capturava fotos discretas, ameaçando expor tudo. Ricardo entrava em pânico total. Acabou. Não posso perder tudo. Tiago, ferido, partia. Miguel, sabendo da dor do irmão, preparava-se para intervir. Miguel Mendes, o irmão mais velho de Tiago, movia-se como uma sombra pelas ruas de Lisboa. Treinado em operações especiais, ele regressara de uma missão no Médio Oriente onde arriscara a vida por segredos de Estado. Agora, o seu objetivo era pessoal: proteger Tiago do homem que o humilhara publicamente. Investigar a Ricardo Ferreira e descobrir a camadas inesperadas, um homem preso entre dever familiar e desejos ocultos. Tiago, de volta ao Porto, afundava-se no trabalho remoto, evitando a empresa. As noites eram de insônia, recordando o toque de Ricardo, o tapa que marcara não só o rosto, mas a alma. Amigos do círculo LGBT portuense, um grupo discreto de profissionais em bares do Bairro Alto, aconselhavam-no a denunciar a agressão. Em Portugal, hoje, tens direitos, diziam. Mas Tiago hesitava, o amor complicando tudo. Ricardo, Mianuel, afogava-se em reuniões intermináveis. A empresa prosperava graças às ideias de Tiago, mas ele sentia o vazio. Ligava anonimamente, mensagens curtas: sinto a tua falta. Tiago respondia com silêncio, a dor fresca. Uma noite, Ricardo aparecia à porta do apartamento de Tiago. Deixa-me explicar. Entrava, os olhos vermelhos de noites sem sono. Contava a infância opressiva, o pai que o forçara a ser homem de verdade, casando cedo para perpetuar o nome Ferreira. Tiago ouvia, o coração partindo-se. Abraçavam-se, lágrimas misturando-se. Eu amo-te, Ricardo. Mas não suporto mais humilhações. Ricardo prometia mudança, mas o medo persistia. Beijavam-se com urgência, uma conexão profunda que transcendia o físico, era redenção, compreensão. Miguel, vigiando de longe, via a cena pela janela. A raiva inicial dava lugar à dúvida. Talvez ele mude, pensou. Mas decidia revelar-se. No dia seguinte, confrontava Ricardo num café discreto em Matosinhos. Sou o irmão de Tiago. O militar. Tocas-lhe novamente e acabo contigo. Ricardo empalidecia, reconhecendo a semelhança familiar, olhos intensos, postura firme. Não sabia que ele tinha um irmão como tu, murmurava Ricardo. Miguel, frio, agora sabes. Ele sofreu o suficiente. A conversa estendia-se, Miguel percebendo a vulnerabilidade de Ricardo. A homofobia mata devagar. Eu vi emissões, em Conrados que se escondem. Ricardo confessava tudo, o tapa como grito de pânico interno. A trama complicava-se com a entrada de Sofia, ex-mulher de Ricardo, que regressava reclamando parte da empresa no divórcio. Conservadora, ela suspeitava da relação e ameaçava expor para ganhar vantagem. Um CEO gay. A família Ferreira vira piada. Ricardo enfrentava o dilema: perder o legado ou o amor. Tiago, incentivado por Miguel, participava numa marcha LGBT em Lisboa, sentindo-se empoderado. Lá, encontrava apoio inesperado, ativistas que partilhavam histórias de superação. Ricardo, em segredo, assistia de longe, o orgulho misturado com ciúme ao ver Tiago sorrir livremente. Um twist surgia: Miguel, durante a missão, salvara a vida de um colega que, por coincidência, era primo distante de Ricardo. Uma ligação inesperada que humanizava o CEO aos olhos do militar. Talvez não seja só um monstro, confessava Miguel a Tiago. A tensão culminava numa festa anual da empresa nas caves de Vila Nova de Gaia. Ricardo convidava Tiago como amigo. Sob as luzes quentes, dançavam discretamente, olhares trocados prometendo futuro. Mas Sofia aparecia, bêbada, gritando acusações.
Ele é amante do assistente gay. O salão gelava. Ricardo, perante todos, segurava a mão de Tiago. Sim. Amo este homem. O choque era palpável. Alguns aplaudiam, outros saíam. Miguel, presente como convidado de Tiago, posicionava-se ao lado deles, uma muralha protetora. A noite terminava em caos, mas com uma declaração pública que mudava tudo. As consequências da declaração pública abalaram os alicerces da Ferreira e Filhos. Jornais sensacionalistas do Porto titulavam "Escândalo na Elite, CEO assume romance gay após tapa histórico". Investidores conservadores ameaçavam retirar fundos, a mãe de Ricardo sofrera um colapso emocional, internada numa clínica em Cascais. Ricardo, pela primeira vez livre, enfrentava as tempestades de peito aberto. Perco a empresa, mas não perco Tiago, declarava em reuniões de emergência. Tiago, ao seu lado, sentia o peso da exposição, mas também a libertação. Juntos superamos isto, murmurava, apertando-lhe a mão. Miguel, o irmão protetor, tornava-se aliado inesperado de Ricardo. Em jantares privados na margem do Douro, partilhavam histórias, Miguel das missões perigosas, Ricardo das pressões familiares. Uma amizade nascia, baseada em respeito mútuo. Miguel confessava a própria bissexualidade, reprimida pela carreira militar. Em Portugal, agora é mais aceite, mas nas Forças Armadas ainda há olhares. Sofia intensificava o ataque, aliando-se a um tio reacionário da família Ferreira para contestar a liderança de Ricardo. Reuniões judiciais em Lisboa arrastavam-se, com advogados debatendo o futuro da empresa centenária. Entretanto, um conflito externo surgia, um concorrente sem escrúpulos, sabendo da vulnerabilidade, lançava uma OPA hostil. Ricardo e Tiago trabalhavam dia e noite para defender o legado. Momentos de tensão davam lugar a cumplicidade profunda, noites em claro planeando estratégias, olhares que transmitiam força. Um auto dramático, durante uma audiência, Sofia revelava fotos antigas de Ricardo com um amante de juventude, tentando provar instabilidade. Ricardo desabava, mas Tiago e Miguel apoiavam-no. O passado não define o presente, dizia Tiago, voz firme. Miguel usava contactos militares para investigar o concorrente, descobrindo irregularidades fiscais. Uma contraofensiva brilhante salvava a empresa no último minuto. A mãe de Ricardo, recuperando, visitava-os em segredo. Filho, errei. O teu pai era duro, mas eu vejo tua felicidade agora. Lágrimas de reconciliação fluíam, curando feridas antigas. Tiago e Ricardo viajavam para Sintra, buscando paz nos palácios encantados. Passeios de mão dada pelos jardins da Quinta da Regaleira simbolizavam renascimento. Superámos o pior, sussurrava Ricardo. Mas um novo twist, Miguel recebia ordem de missão urgente, uma operação secreta em África. Despedidas emocionais, com Tiago temendo pela vida do irmão. Ricardo oferecia apoio incondicional. A história ganhava camadas com amigos LGBT que se tornavam família escolhida, organizando encontros de apoio no Algarve, sob o sol luminoso. A missão de Miguel prolongava-se, notícias escassas chegavam via mensagens codificadas. Tiago vivia em ansiedade constante, enquanto Ricardo amparava com ternura inédita. A empresa estabilizava, com novos investidores progressistas apostando no novo rosto da Ferreira e Filhos, inclusiva e moderna. Um conflito interno ressurgia, Ricardo enfrentava demissões de executivos homofóbicos, mas contratava talentos diversos, incluindo membros da comunidade LGBT. Tiago ascendia a diretor, provando o seu valor. Sofia, derrotada judicialmente, partia para o Brasil, deixando uma carta de arrependimento tardio. Talvez um dia entenda. Alturas dramáticas, uma crise internacional afetava o comércio de vinhos, forçando Ricardo a viajar para o Vale do Douro. Lá, numa adega antiga, ele e Tiago reviviam memórias, prometendo eternidade. Miguel regressava ferido, uma bala rosara o ombro numa extração arriscada. No hospital militar em Lisboa, reunia-se a família, Tiago chorando de alívio, Ricardo oferecendo gratidão profunda. Salvaste-nos indiretamente, ao dares força a Tiago. Convalescença trazia revelações. Miguel apaixonava-se por um médico militar, iniciando o seu próprio caminho de aceitação. A trama virava como uma ameaça anônima, resquícios de homofobia radical enviando cartas intimidatórias. Miguel, mesmo ferido, investigava, revelando um ex-funcionário demitido.
Resolução tensa. Confronto numa noite chuvosa no Cais da Ribeira, onde Miguel neutralizava a ameaça sem violência letal, provando controlo. Ricardo propunha a Tiago uma vida juntos, comprando uma casa em Cascais com vista a mar. Casamos quando quiseres. Em Portugal, o casamento igualitário era lei há anos, mas para eles significava vitória pessoal. Festas de celebração com amigos, fado ao vivo em Alfama, simbolizando saudade superada. A vida acalmava, mas dramas subtis persistiam. Ricardo lidava com o trauma do tapa inicial, procurando terapia para curar repressões. Tiago apoiava, a relação aprofundando-se em confiança absoluta. Miguel, curado, reformava-se parcialmente das forças, abrindo uma consultoria de segurança no Porto. O romance com o médico florescia, inspirando Tiago e Ricardo. Um grande evento, a empresa lançava uma linha de vinhos Liberdade, doando lucros a associações LGBT. Lançamento em Lisboa atraía média positiva, revertendo o escândalo inicial. Conflito familiar final. O tio reacionário tentava o último golpe, mas a mãe de Ricardo defendia o filho publicamente, conquistando corações. Viagens românticas ao Algarve, passeios em praias desertas, reforçando laços. Miguel enfrentava preconceitos residuais nas forças, mas saía vitorioso, tornando-se símbolo discreto. Altura emocional, aniversário do tapa. Ricardo e Tiago revisitavam o local da conferência, agora vazia. Aqui começou o nosso inferno e paraíso, dizia Ricardo, ajoelhando-se em pedido de perdão eterno. Anos depois, a Ferreira e Filhos prosperava como nunca, símbolo de inclusão em Portugal. Ricardo e Tiago casavam numa cerimónia íntima em Sintra, rodeados de família escolhida e biológica reconciliada. Miguel, padrinho, discursava sobre coragem, a deles e a sua. A vida seguia com desafios menores, adotar uma criança, navegando burocracias, mas vencendo com amor. Reflexões finais: superaram preconceitos, mal-entendidos, violência emocional. O tapa tornara-se catalisador de verdade. No pôr do sol sobre o Tejo, abraçavam-se, Miguel ao lado com o companheiro. Amor vence tudo, sussurravam. Portugal, com as suas luzes progressistas, abraçava-os. Uma história de redenção, paixão profunda e triunfo sobre sombras.